Boa noite a todos, que a paz e a graça do nosso bom Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós estamos aqui para mais um devocional. Você que está com a Bíblia aberta, abre a Bíblia no livro de Salmo, capítulo 23. Eu não vou ler esse texto, eu acho que todo mundo conhece esse texto, mas enquanto que eu vou falar, eu vou ler um pouco. O livro Salmo foi escrito por rei Davi. Quem era Davi? Davi era o rei do povo Israel. Mas a pergunta que eu quero te fazer nesta noite é o seguinte: quem é o seu pastor? Porque o versículo vai dizer: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Quem é o seu pastor? É o dinheiro? É a fama que tu tem? É a sua posição? Quem é o seu pastor? Como Davi era um pastor, ele sabia o dever de um pastor. Ele sempre cuidava as ovelhas do seu pai. Proteger eles, dar água para eles, dar comida para eles, dar tudo que as ovelhas do seu pai precisava. Ele sempre cuida das suas ovelhas, da ovelha do seu pai. Mas Davi reconhece, do jeito que ele cuidava do rebanho do seu pai, ele tem um Deus que está cuidando dele. Um Deus que está cuidando dele melhor do que de qualquer pessoa. Então, como ele é o pastor das ovelhas do pai dele, então ele reconhece que Deus é seu pastor. Como as ovelhas, nunca falta nada para os rebanhos do seu pai, ele reconhece como tem Deus como pastor, então nada não vai faltar para ele. Então nada que ele precisa não vai faltar para ele. Quem de vocês já disse, bah, já me falta um monte de coisa, eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho isso. Mas quando o texto diz que nada não vai faltar, isso aqui não quer dizer que Deus vai te deixar rico, Deus vai te deixar com um monte de casa, um monte de coisa. Não é isso que o texto está dizendo, quando ele diz nada não vai faltar. Então, Deus nunca não vai deixar o que nós precisamos, o básico, nada de básico não vai faltar para nós. Desde quando eu nasci, desde quando tu nasceu, nada não faltou para você. Tu sempre tem água, tu sempre tem comida, tem um lugar para dormir. Algum de você deve não tinha um lugar para dormir, mas Deus sempre deu um jeito para você sempre cuidar você de um jeito. Como Davi sempre cuidou das ovelhas, então Deus sempre cuidou dele. Então eu quero que tu saiba que Deus sempre está cuidando de você. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Nós não vai faltar nada. O básico nunca não vai faltar para nós. Por quê? Porque o nosso Deus é o nosso pastor. O versículo 2, 3 vai dizer: em verde pastagem me fez repousa e me conduz a águas tranquilas. Restaurar-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então Deus sempre vai nos colocar no lugar certo. Às vezes, o lugar certo para nós é quando nós não sofremos. Mas às vezes, aonde Deus nos colocou no lugar para sofrer, esse sofrimento vai nos ensinar, esse sofrimento é para nosso bem. Deus deu o exemplo com Jesus Cristo. Jesus sofreu, mas depois do sofrimento, ele recebeu a glória. Deus nunca prometeu que nós vamos se sentir melhor nessa terra, mas ele nos prometeu uma coisa maior, que é o céu, aonde que ele está, nós vamos estar com ele. Deus vai sempre nos guiar no lugar bom.
Não é porque você está sofrendo, tu está dizendo, oh Deus, tu me esquece. Deus não te esquece. Aonde que tu está trabalhando, aonde que Deus te coloca, Ele quer que a sua glória se manifesta. Tu é um instrumento nas mãos de Deus para fazer a sua obra. Porque o versículo 4 vai dizer assim, versículo 3, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. O Davi estava pedindo para que Deus guie ele na vereda da justiça por amor do seu nome. É a mesma coisa que nós precisamos pedir para Deus. É por seu nome que nós precisamos trabalhar. Não olha para nós, mas olha em primeiro lugar para Deus. O versículo 4, 5, Davi vai dizer, mesmo se que ele anda por um vale de trevas e morte, não temerei perigo nenhum. Porque Davi sabia o perigo que ele passou. Quando ele era rei, ele tinha um monte de inimigo. Quando ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai, então os animais selvagens atacou ele. Mas ele sempre protege as ovelhas. Ele nunca deixou as ovelhas na boca dos animais selvagens. Se Davi fez, como um homem fez tudo isso, imagina Deus. Não tema o que está acontecendo, as ameaças que está vendo, mas sempre crê em Deus, porque Deus sempre vai cuidar de nós. Porque Ele é o único que tem o poder para nos cuidar. O versículo 6 vai dizer, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Davi sabia que a bondade e fidelidade de Deus vai sempre acompanhar ele. Porque nós também, a bondade e a fidelidade de Deus está sempre conosco. Tu precisa crer nisso. Tu precisa crer nisso. E nós precisamos sempre estar com Deus. Qualquer coisa que nós vamos fazer, ou qualquer coisa que nós terminamos de fazer, nós precisamos voltar na presença de Deus. Não confia na experiência, mas confia em Deus, porque Deus tem coisa nova para nós. Ele tem coisa nova para nos ensinar. Então ele quer um relacionamento conosco. Como Davi diz, eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Nós precisamos sempre voltar na presença de Deus, tanto enquanto nós vivemos. Meus irmãos, não esquece. Não coloca confiança numa coisa nenhuma nessa terra, mas confia em Deus, porque Ele é o único pastor que pode cuidar de nós. Que Deus abençoe cada um de vocês.